uma pessoa que esteja fazendo uma apresentação pode ser vista como simpática, antipática, arrogante, insegura, dominadora? Embora as respostas a estas perguntas possam variar, sabe-se que nossa aparência física, nossos movimentos, gestos, postura, modulação e intensidade de voz e dicção são alguns dos elementos responsáveis pela formação de nossa imagem. A essa modalidade de expressão chamamos comunicação não verbal. Em situações de apresentação em público, a comunicação não verbal pode chegar a representar até 80% de toda a mensagem. Quando falamos em comunicação não verbal, não estamos nos referindo a um conjunto de acessórios do processo comunicativo, mas sim a signos, que reforçam a comunicação verbal, permitindo a expressão de intenções, facilitando a transmissão da mensagem, enfim, marcando nossa presença social. Portanto, podemos afirmar que há significados sem palavras. A comunicação vai além, não é? Além de palavras apenas. Agora você se preparou, fez de tudo, parece que as coisas não dão certo. Aí começa, não é? Ficar preocupado, apavorado. Como se sair dessa? Vamos ouvir mais um Arquivo Vivo, trazendo algumas informações a respeito aqui deste assunto de hoje. Como falar em público? Vai tirando as lições para a sua vida, para a prática. Vamos ver se você, depois desses 50 minutos, não vai se sair super bem. Acompanhe. Arquivo Vivo. Somente a pessoa experiente que ensaiou e comprovou a adequada rapidez de raciocínio e que conhece profundamente o assunto sobre o qual vai falar pode se submeter ao risco de fazer um discurso sem planejamento, mesmo porque uma pessoa com essas características fará sem perceber o planejamento mental assim que decidir falar. O professor, por exemplo, prepara a sua aula até que a coordenação mental passe a ser de tal maneira automática que o processo fique fácil em sua mente. Todas as pessoas poderão obter sucesso falando em público desde que acostumem ao saudável planejamento. A primeira qualidade do orador de sucesso é a clareza, pois isso permite que não haja equívocos. O bom orador também deve evitar frases oblíquas, jargões e fazer piadas. 50 minutos. Informação no tempo certo. Olha aí, toques para o bom orador. Você quer sair bem? Tem que haver preparo. Aí muita gente fala do improviso, inclusive, né? Não, mas eu vou improvisar e vai dar tudo certo, eu sou esperto vivo. Olha só, nenhum improviso em comunicação se torna excelente e adequado se você não tem um estudo prévio do assunto, viu? Não se engane, não se iluda, tá? É importante. Para que haja uma boa comunicação, você ler, estar pesquisando. Aí sim, na hora certa, o improviso dentro do assunto que você quer passar, ele vai acontecer, ele vai surgir. O raciocínio vai ajudar você a desenvolver a comunicação adequada. E na sua Novo Tempo, a Voz da Esperança, agora 11h18, hora de Brasília. Vamos saber um pouquinho mais. Já soubemos que o medo é algo que acontece naturalmente, a adrenalina no corpo leva a fugir, mas na comunicação não dá, você tem que encarar o público. E como encarar de uma forma saudável, que você não fique mal com isso, consiga desenvolver o assunto. Vamos conversar com José Carlos Carturan Filho, que é especialista em medicina comportamental, com MBA em gestão de saúde e marketing. Eu cumprimento o José. Bom dia, José. Bom dia, você, é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes da nossa querida rádio. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer é nosso. Agora, José, nós ouvimos aqui alguns toques do jornalismo a respeito do assunto. Diz que falar e comunicar é bem diferente, não é? Sim. E como é que eu faço para falar em público, transmitindo tudo o que eu preciso, sem ter um ataque do coração? Olha, o que é bacana é que isso é mais simples do que se parece. Normalmente, as pessoas têm um certo receio em falar em público, o coração acaba batendo mais forte, né? Dá aquele suador, aquela mão começa a suar um pouquinho, as pupilas dilatam, né? Fica aquele clima meio tenso, mas isso, na verdade, é uma reação do nosso organismo para nos proteger de algo que nós, no momento, achamos como uma ameaça à nossa integridade. E isso tem a ver, normalmente, com alguma referência que nós trazemos lá de trás, quando... talvez em algum momento ou nós passamos por uma situação, ouvimos alguém que falava em público sendo ridicularizado, sendo caçoado pelos amigos. Tá certo. Olha, eu queria entender o seguinte, se as pessoas
poderiam ficar tranquilas com a comunicação em público, porque algumas hesitam de todo jeito e fogem a todo custo, então, de se comunicar. Você já disse das reações, né? Já falou que a gente sua e tal, mas é algo tão simples assim, porque as pessoas têm muito medo, e temos estatísticas aqui, que é terrível a situação do falar em público para a maioria das pessoas. Exatamente. Inclusive, creio que vocês talvez tenham mencionado isso, mas o medo de falar em público é o maior medo da humanidade. Foi feita uma pesquisa em âmbito mundial e o falar em público é realmente o maior medo da humanidade, superando até o medo da morte, para ter uma base do quanto isso realmente acaba afligindo algumas pessoas. Mas o grande segredo é tentar, né, desenvolver uma técnica principalmente para falar em público, mas se eventualmente tiver algum problema que gere isso, tentar resolver esse problema, trabalhar isso de forma que o falar em público não se torne algo, um monstro. Talvez as pessoas não sintam uma familiaridade, uma tranquilidade muito grande de falar em público, mas caso passem pela situação de terem que falar em público, isso se torne algo pelo menos confortável, que a pessoa não saia por aí, né, dando discursos e no meio da praça pública, mas que numa reunião, em alguma situação que seja necessário este falar em público, essa apresentação perante outras pessoas, ela se sinta pelo menos apta, tranquila a realizar isso. Agora, José, você falou da necessidade. Caso seja necessário, pergunto para você, é importante que todos saibam falar em público? Isso é necessário para todo mundo? Olha, eu diria o seguinte, para todo mundo, talvez não, mas o grande X da questão, se vocês me permitem até uma opinião pessoal, é que em algumas situações o falar ou não em público, ele interfere diretamente na profissão da pessoa, no crescimento pessoal, no desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro da pessoa. Então, quando isso se torna uma limitação, aí sim é que a pessoa precisa buscar uma solução para isso. Agora, creio eu que não necessariamente todas as pessoas precisam falar bem em público. Agora, é fato que quem tem essa capacidade, esse recurso desenvolvido, acaba se tornando referência, acaba se tornando, de repente, formador de opinião, acaba tendo um destaque em reuniões, em grupos, em empresas. Por quê? Porque acaba desenvolvendo um recurso que outras pessoas não têm. Uhum. Agora, até os mais acostumados, né, os formadores de opinião, que se comunicam bem, sentem também uma certa insegurança em alguma apresentação pública, né? Ou não sente mais? Claro que sente, e como sente. Essa ansiedade que você citou, muito, muito bem lembrado isso, ela acontece também com o sentido de nos proteger, mas é aquela ansiedade inicial, sabe? Quando a gente não conhece a plateia, quando é algo novo, quando é uma apresentação que vai se iniciar, então dá aquele friozinho na barriga, né? O coração bate realmente um pouquinho mais forte, porque toda a parte fisiológica do corpo está preparando o corpo para aquele momento, para aquele, entre aspas, desafio de dar uma palestra, um treinamento, um curso, conduzir uma reunião. E para todas as pessoas, mesmo aquelas que são experts em falar em público, em fazer discursos, em fazer palestras, pregações, pastores, padres, eles sentem ainda assim um pouquinho de frio na barriga, o que é muito bom, é o que nos prepara, o que nos protege e nos deixa aptos a encarar aquela situação. Uhum. Você lembra da primeira vez que falou em público, José? Olha, especificamente da primeira eu acredito que não. Deve ter sido quando eu era pequenininho, porque para mim sempre foi uma coisa muito natural, felizmente. Mas isso tem muito a ver também com o feedback que eu tive, com os resultados que eu tive das vezes que eu falei em público. Então, eu fui muito elogiado, as pessoas me apoiaram muito, reforçaram isso em mim. Então, diziam para mim, puxa, parabéns, você fala muito bem, você fala com desenvoltura. E isso vai nos deixando cada vez mais seguros para que nós continuemos a desenvolver tal atividade. Se me permite uma licença, talvez isso seja muito parecido com você. Você deve apresentar o programa, né, há bastante tempo, e mesmo assim, creio que dá um friozinho na barriga, mas esse reforço dos ouvintes, dos colegas na rádio, acaba fortalecendo, deixando
né, os profissionais mais seguros para que eles continuem a desenvolver o seu trabalho. Agora, você citando a respeito do programa, é interessante, né? Porque é verdade, a gente sempre sente mesmo, isso é comum, por mais que comunique há bastante tempo. Agora, quanto à plateia, porque no caso dos 50 minutos é muito bom quando temos um bom entrevistado como você, que fala tranquilamente, né, desenvolve o assunto, tem muito que ver. Agora, e a plateia com o comunicador? Em que sentido? Qual é o tamanho da influência que eu devo deixar ela exercer sobre mim? Entendo, nossa, muito boa essa pergunta. Realmente, há casos em que isso acaba abalando um pouco a pessoa. No entanto, para quem desenvolve isso, diria, profissionalmente, como, né, o nosso caso, o seu caso na rádio, isso repercute para um número muito grande de pessoas. A plateia, ela é imensurável, é muito grande, né? E no nosso caso, quando nós nos deparamos com algumas plateias, e existe, né, plateia hostil, existe tudo isso no sentido de nós nos comunicarmos, há técnicas, né, específicas para isso, há técnicas que fazem, né, com que nós não nós não fiquemos abalados, nós não nos influenciemos negativamente por alguma pessoa da plateia que não está com uma cara muito boa ou que está tentando realmente importunar a apresentação. Há técnicas para neutralizar isso aí e conduzir a reunião ou a apresentação de forma tranquila e satisfatória. Qual seria uma dessas técnicas, José? Tem uma técnica que nós, inclusive, ministramos aqui num curso, que é uma técnica que nós chamamos de apagamento. Então, né, dentre as técnicas de se comunicar em público, uma delas diz que nós devemos olhar para todos os cantos, né, da plateia, dar atenção a todos os ouvintes. Mas se de repente tem uma pessoa ali no meio que está te importunando, está te incomodando, de repente, justamente quando nós vamos passar o olho por aquela pessoa, dá uma piscada. Então a nossa mente não registra aquele semblante, então passa em branco. Aí vai até o outro lado, quando vai voltando, olhando para a plateia, pisca de novo. Então a mente acaba não registrando aquele semblante e não traz o sentimento de incômodo para dentro de nós. Olha isso! Bacana, né? Piscar, então, ajuda? Há todo um treino para isso, claro, né? Mas eu posso dizer que dá muito resultado isso. Vira e mexe, a gente acaba, né, pegando algumas pessoas na plateia, e isso é normal, né? É impossível, quase que impossível agradar a todos, mas essa técnica acaba sendo muito eficaz, principalmente para que nós não fiquemos abalados. E quando nós mantemos a tranquilidade, mesmo essas pessoas que inicialmente talvez estejam ouvindo, né, o que nós estamos dizendo de maneira não muito agradável, de maneira hostil, acabam entrando no clima, acaba se criando um vínculo mesmo com essa pessoa, se nós não ficarmos abalados com ela de início. Agora, esse piscar é um piscar treinado, né? Porque ninguém fala sem ficar piscando toda hora. Não, é um piscar proposital. É um piscar, quando percebe que a pessoa está ali, que aquilo está incomodando, e às vezes a pessoa, veja bem, nem está fazendo isso de propósito. Às vezes ela está com cara feia porque ela não está se sentindo bem. Mas para quem está falando lá na frente, isso repercute. Então, como a gente não tem como perguntar o que está acontecendo e nem deve fazer isso numa apresentação em público, então nós simplesmente usamos essa técnica no momento, dá uma piscada um pouquinho maior e continua movendo o rosto, ou, né, o pescoço, movimentando, e aí quando percebe já passou, aquela pessoa, a mente não registrou aquele semblante não muito agradável. Você disse que não deve fazer isso em público, né, chamar a atenção de alguém, diferente de um professor, que ele é o autor ali da ordem? Tem duas coisas nisso, né? Um dos motivos é exatamente isso. Hoje, né, em apresentações, em reuniões, em cursos, quando nós chamamos a atenção de alguém, automaticamente a mente vai buscar a referência do professor, que dava bronca, que brigava, e isso fecha ainda mais a pessoa. Por quê? Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, ainda mais adulto, né? Quando crianças, talvez já não gostássemos muito. Quando adultos, então, pior ainda. E no caso do público, né, numa palestra, numa reunião, o que às vezes acontece é que quando chama-se a atenção de maneira muito incisiva, muito veemente da pessoa,
todo o resto da plateia acaba ficando a favor da pessoa e contra o palestrante. Então o clima fica ainda mais desfavorável. Não é? José, nós queremos agradecer a sua participação aqui na Rede Novo Tempo de Rádios para todo o Brasil e perguntar para você, e aí, para um bom comunicador, você tem muitos anos, né, trabalhando com a comunicação e você falou a respeito de a pessoa ficar tranquila em relação a se comunicar, inclusive você tem um MBA em gestão de saúde também em marketing. Envolve aspectos físicos, né? Muita gente passa mal até para falar em público, né? Para passar realmente essa tranquilidade da comunicação. Quais seriam suas palavras para o ouvinte finais agora? As minhas palavras são as seguintes, né? Tudo é questão de treino, né? E questão de nós trocarmos de repente uma referência. Se até então a pessoa não tem essa habilidade ainda desenvolvida e quer desenvolvê-la, a boa notícia é que isso é mais tranquilo e mais rápido do que nós pensamos de ser desenvolvido. E o segundo recado é que essa manifestação física, né, o passar mal, ele é resultado de um processo mental, né? A nossa mente e o nosso corpo estão diretamente ligados. Então o que se passa na nossa mente reflete no nosso corpo. Isso acontece, esse mal-estar acontece porque a pessoa já fica, né, ansiosa, já fica preocupada e o corpo faz o que pode para defendê-la. A dica final seria, se você precisa falar melhor em público, se comunicar melhor, se você precisa realmente ou gostaria de falar melhor, procure ajuda especializada, há treinamentos, há cursos voltados para isso, que vão dar algumas dicas, não só técnicas de como se comunicar bem em público, mas principalmente dicas comportamentais do porquê esse sentimento, essa tensão acontece e como fazer para que isso minimize a tal ponto que a pessoa consiga fazer uma apresentação de forma tranquila, convincente e até tecnicamente muito boa. Tá certo. José Carlos, muito obrigada pela sua participação na Rede Novo Tempo. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos os ouvintes da Rede Novo Tempo, foi um grande prazer ter falado com você. Um bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, até logo.